E aí, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no Café com Dinheiro e hoje a gente vai dar continuidade àquele quadro onde eu falo sobre as histórias das pessoas que me inspiram, que eu tenho como referência, não apenas no campo econômico, mas em todos os campos da vida e que eu julgo que possam ser engrandecedores para vocês também. Tá? Eu tenho até um pedido. Deixem sugestões. Vala, quase que não sai. Meu Deus! Deixem sugestões de nome para esse quadro aqui, tá? Eu não consegui pensar em nada não. E hoje nós vamos falar sobre ele. O cara que dedicou a sua vida a estudar riqueza. O cara que conseguiu entrevistar o próprio diabo. Sim, estamos falando dele. Napoleon Hill. Vamos lá. Antes de começar, por favor, já vai deixando o like, se inscreve, compartilha com o coleguinha, beleza? Aquelas coisas que os youtubers pedem, tá? A gente tá chegando muito perto de 100 inscritos e quando a gente bater os 100 inscritos, a gente vai sortear este belo livro aqui do Thiago Negro, do 1000 ao Milhão. A gente vai sortear nesse Instagram que tá aparecendo aí na tela, o Forginha Winner, tá? Segue a gente lá. E é isso. Vamos para o vídeo. Vamos falar sobre ele. Napoleon Hill. Napoleon Hill, ele nasceu na cidade de Pound, na Virgínia, em 1883, tá? Foi um dos escritores mais influentes na época sobre área da realização pessoal. Ele foi assessor de 2 presidentes dos Estados Unidos. O primeiro, que eu não sei falar o nome, vai estar aparecendo na tela, ó. O Woodrow Wilson, alguma coisa assim. Me desculpem pela ignorância. E o outro, Franklin Delano Roosevelt. E ele dizia, né, que tudo que a mente do homem pode conceber e acreditar pode ser alcançado. Isso é massa. Vê só, curiosidade, vê só. Quando ele tinha 10 anos, a mãe dele morreu e ele se tornou um filho rebelde, né? 2 anos depois, o seu pai se casou e assim que ele conheceu a sua madrasta, ele olhou pra ela e fez, eu sou a pior pessoa que você pode conhecer. Pelo menos é o que tem dito na galera que faz as biografias, que fez a biografia dele, tá? E a moça, muito sabiamente, respondeu: Napoleão, isso não é uma falta grave. Talvez você seja a pessoa mais esperta do mundo e simplesmente não está sabendo o que fazer com a sua inteligência. Aqui pra gente, que mulher gente boa da porra. Meu irmão, eu acho que se fosse eu, assim, eu me caso com uma pessoa. E o filho dela olha pra mim e fala isso, digo, oxe, meu irmão, dá pra mim não, véi. Oxe, fica aí. Graças a Deus ela falou isso e isso fez com que ele começasse a estudar. E assim, ele começou a estudar jornalismo, né? E se destacou porque ele escrevia muito bem, era muito profissional. E em 1808, por causa de uma das suas reportagens, né, ele conseguiu entrevistar o nome do carinha, era o ativista industrial Andrew Carnegie. Eu sei quem é esses caras, mas só que eu não sei falar, é tudo... Ai. Uma curiosidade sobre esse carinha aí, ele não era só o homem mais rico do mundo naquela época, ele era o segundo homem mais rico da humanidade até chegar, até aquele tempo presente, tá? Ele só perdia para o John Rockefeller. Esse cara também é interessante a história dos Rockefellers. Depois eu faço um vídeo sobre esse carinha aí. Beleza, mas vamos lá. Na ocasião lá que ele foi entrevistar, Andrew Carnegie tinha 73 anos e viu que o Napoleão era meio diferenciado, tá ligado? E ele pegou e fez, vê só. Claro que ele não falou, vê só, né? Mas vocês entenderam. Vê só. Eu tenho uma crença. Eu acredito numa coisa. Aí, fale. Eu acredito que existe
características em comum entre as principais pessoas de sucesso no mundo. E que, se nós conseguirmos identificar quais são essas características, a gente pode implantar em pessoas aparentemente comuns e garantir a elas o sucesso. E Napoleão Hill fez, beleza, chapa, o que a gente vai fazer com isso? Aí ele pegou e fez, eu te proponho a fazer um estudo, sobre essas pessoas, entrevistar essas pessoas, tudo bancado por mim. Creio eu que foi tudo bancado por ele. Eu não tinha falando isso não, mas eu creio eu, na minha cabeça foi. Tudo bancado, e faça um curso. E crie um curso para isso, para você ensinar as pessoas como é que elas podem ter sucesso, né? Se fosse hoje em dia, tava Napoleão Hill fazendo... Eu sou muito leso, pô. Tava Napoleão Hill fazendo propaganda do curso da Hotmart. Então esse cara, ele propôs que Napoleão Hill fosse viajar o mundo e deu a ele, isso foi uma curiosidade bacana. Assim que ele lançou a proposta, li na biografia que ele... Vê só, tem escrito bem assim. O Sr. Andrew deu a Hill o desafio e assim que propôs, concebeu a eles exatos 60 segundos, sem que ele soubesse disso, para decidir se aceitaria ou não este desafio. Segundo o milionário, homens que tomam decisões prontamente são capazes de mover-se com uma determinação de propósito muito maior. Então, Napoleão Hill de imediato concordou e disse que não conseguiria fazer um trabalho de tal magnitude em menos de 2 décadas. Ah, Nicolas, porra, 2 décadas é muita coisa. É, realmente. Mas se você levar em conta que ele entrevistou 16 mil pessoas e dentre elas os 500 milionários mais influentes da época, vale a pena, né? Um adendo também é que nesse período ele foi assessor das relações externas da Casa Branca e durante o mandato do presidente, ele foi assessor durante o mandato do presidente Wilson. E também ele foi responsável por escrever os melhores discursos de Roosevelt. Aqueles discursos bem... Eu já assisti alguns, não lembro bem, mas eu já assisti alguns, são bem bacanas. E isso nos remete à seguinte conclusão, de que os presidentes aqui do Brasil nunca leram Napoleão Hill não, porque é cada joia. Entre as principais personalidades que Napoleão Hill entrevistou, tem o John Rockefeller, que eu já falei, né? E o Thomas Edison, ladrão de ideias do Tesla. Depois eu falo sobre isso. Ladrãozinho de ideias, ladrão. Eu me divirto com essas coisas. Pessoal, lembram que eu falei que essa proposta e tudo mais foi feita em 1908? Justamente em 1928, Napoleão Hill deu como encerrado o seu trabalho e lançou o seu primeiro livro, A Lei do Triunfo, que é esse que está aparecendo aqui. Eu não tive o privilégio de ler ainda, mas irei. E antes, vê só, essa parada é massa. Antes da publicação, eu vou até ler. Antes da publicação da sua obra oficial, esta obra foi submetida a banqueiros, comerciantes e professores universitários de Harvard e Stanford, que pelo seu espírito eminente, prático e grau de consultoria superior, pudessem analisá-la e criticá-la. Também apresentou para assessores de investimentos, a fim de corrigir ou eliminar algumas declarações que parecessem sem base do ponto de vista econômico. Nenhuma modificação foi proposta. O caba era bom, meu filho. O caba era bom. Tá? Este livro, até hoje, é visto como um dos livros mais estudados do mundo, o que faz a característica principal do sucesso, né? Pessoas de sucesso, real sucesso, se provam no tempo. Não é aquele real sucesso, não é aquele sucesso de que a pessoa compra uma pop e acha que... Oh, meu Deus. Pessoal, é tipo gente
que realmente se provou no tempo, tá? E assim, uma das principais características para o sucesso que Napoleon Hill diz nesse livro foi o conceito do mastermind. O conceito do mastermind é basicamente quando você junta um grupo de pessoas que pensam e tem o mesmo propósito que você, não que pensam igual, porque ninguém pensa igual, mas tem a mesma finalidade, o mesmo objetivo que você, e vocês trabalham juntos em prol daquele objetivo, né? Por que isso é tão importante? Porque você não consegue fazer nada sozinho. Você pode ser o MacGyver, você não consegue fazer nada sozinho. Você sempre tem que ter um suporte. Você sempre tem que ter algo para ter apoio, tá? Isso é certo já na vida, beleza? Napoleon Hill, além de ser o pioneiro, né, nessa área de desenvolvimento pessoal, sobre riquezas, ele foi provavelmente o pensador que mais inspira outros autores nessa área, tá? O que mostrou que ele se prova no tempo ainda assim, né? As obras dele, principalmente, as principais obras dele são A Lei do Triunfo, como eu já mostrei, Pense e Enriqueça e Mais Esperto que o Diabo. É nesse livro aqui que tem a tão polêmica entrevista com o diabo. Eu ia até falar sobre, dar um resumo, mas não. Eu quero que vocês se deliciem lendo esta obra. Pô, é baratinho, velho. Então, é isso. Tá? Pessoal, as principais obras dele foram, vai aparecer a foto delas aqui. Pense e Enriqueça, eu já mostrei, né? Que é o mais vendido, tá? As Regras de Ouro, Napoleon Hill. A Lei do Triunfo, né? Os Degraus da Fortuna. Quem Pensa Enriquece, que é a mesma coisa, é tipo só uma mudança de título do Pense e Enriqueça, tá? Quem Vende Enriquece, Como Vender Seu Caminho pela Vida, A Chave Mestra das Riquezas, Mais Esperto que o Diabo, que eu já mostrei, Um Ano para Enriquecer, Sucesso Ilimitado, Chaves para o Sucesso, A Ciência do Sucesso, Como Aumentar o Seu Próprio Salário, Atitude Mental Positiva, Paz de Espírito, Riqueza e Felicidade, Sucesso e Riqueza pela Persuasão. Essas fotos a foto dessas obras vai aparecer tudinho aqui, tá? Já deve ter aparecido, né? Eu tô me adaptando ainda, minha gente. E se não aparecer é porque a gente não achou, porque são obras antigas. Ó, a mais nova, tipo, a mais recente foi de 1970, né? Quem Pensa em Enriqueça é de 1937, para você ver o quão atual é as coisas. Foi escrita lá atrás e perpetua até hoje, tá? Gente, o que é que eu já li, né, esses dois livros aqui dele. Eu pretendo ler mais, mas o que é que eu aprendi com essa pouca leitura que eu tenho? Porque vocês viram, foram inúmeras, eu só li 2. O que é que eu aprendi com essa pouca leitura que eu fiz sobre o autor? Primeiro, eu vi que ele é, ao meu ver, é o melhor autor do século XX. Ah, Nicolas, você só fala isso, como é que você tem base para falar disso? Não só sou eu que falo, tá? Muitas outras pessoas que trabalham com o mercado financeiro e com desenvolvimento pessoal e essas coisas dizem, e isso tem ele como referência. Mas eu acho que a principal lição que eu tirei dessas obras foi que você tem que, acima de tudo, você tem que ter coragem e confiar em si mesmo, tá ligado? Não adianta você saber todos os métodos, saber de tudo e não fazer. É como o Thiago Nigro fala, até que foi o Thiago Nigro que fez isso é uma reedição, né? Foi o Thiago Nigro que fez a introdução desse livro. E ele fala assim, a primeira frase do livro, literalmente: já parou para pensar que sabemos o que deve ser feito, mas ainda assim insistimos em não fazer? É isso,
tá ligado? Você tem que ter coragem, disciplina e foco para fazer o que tem que ser feito para você chegar onde você quer chegar. Né? Não adianta você bater no peito e dizer que quer tal coisa e não fazer o que tem que ser feito, sabe? E mas Nicolas, depende muito do contexto e tudo mais. Sim, depende do contexto. Eu sei que depende de tudo que tá acontecendo, pipipi, papapá, pipipi, papapá. Mas você tem que ter uma coisa chamada resiliência. É a característica das pessoas de sucesso. Pode ver, todas são resilientes, todas são muito otimistas, todas olham, todas tentam, né, pelo menos olhar as coisas da melhor maneira possível, sempre tirando uma lição daquilo, e eu acho isso muito engrandecedor, tá? É a base do estoicismo, né? Se você não tem controle sobre tal situação, não gaste sua energia nisso, tá? Então, assim, só aprenda, né? E pra fechar esse vídeo, eu tava relendo algumas partes que eu achei que eu gosto. Mas assim que você abre, literalmente, você abre, aí tem a foto dele e uma frase que eu achei muito pertinente, que diz assim: o medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota este diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso. É uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Tá? Com essa frase eu encerro esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com o Papai do Céu, paz e luz. E é isso, tamo junto. Fiquem com Deus.